Aí, pessoal, voltamos. Agora a gente vai estar respondendo as perguntas. Já temos uma aqui do Guilherme Gonçalves. Ele está falando: Oi, Thiago, terminamos o primeiro ato do conflito, mas pelo fato da relação do Wally com a Eva ter sido interrompida pelo incidente da planta, nós já estaremos entrando na crise do arco de personagem? Não, oi, Guilherme, tudo bem? Boa noite. Então, deixa eu só fechar aqui. A questão é, a crise do personagem acontece no momento em que o caráter dele é colocado em jogo. O caráter dele é o modo como ele age que mais cria conflito. Então, o caráter do personagem, nesse caso, é essa nostalgia, essa coisa de fazer as coisas mais emocionais, não necessariamente dar tanta importância para o trabalho dele, mas um pouco para a diversão do trabalho dele, ou o que significa essas coisas que ele está pegando e tudo mais. Que é muito o caráter contrário é o da Eva, né? Para ela, o importante é a diretriz. Ele não consegue ver ainda a importância da diretriz. Então, a crise do personagem é quando ele começa a questionar esse caráter. Ele não precisa mudar, tá? Existem personagens que não mudam. Mas no caso do Ali, ele muda no sentido de ele ainda é o nostálgico, emocional e tudo mais, mas ele consegue ver o valor dessa diretriz dela. Então a crise do personagem vai ser no momento em que ele muda em que ele muda o seu foco para querer ficar com a Eva, mas para salvar essa planta e a humanidade como um todo, tá? Que era a função dela. E você vê que isso também é a crise da própria Eva, já que ela começa a se importar mais em pegar na mão do Wally, que é o objetivo dele. Eu vou responder a pergunta do Ayrton Santos sobre o tempo que demora cada ato. Sei que deve variar muito, mas existe algum padrão inicial que costuma se seguir? Ayrton, o padrão é o seguinte, mais ou menos 25% do filme significa o primeiro ato, porque você precisa... imagina que é o seguinte, 3 atos não foi uma coisa que foi inventada por um instrutor de roteiro, tá? Nem foi inventada por roteiristas, nem foi inventada por pessoas no teatro. Na verdade, é como nós vemos o mundo. Se você for ver... se você perguntar para uma criança como que... pergunta pra ela qual que é o seu herói favorito e inventa uma historinha sobre o seu herói favorito. Ela vai falar, meu herói favorito é esse, o superpoder dele é esse, ou ele faz isso, aquilo, ele teve esse problema e ele tentou resolver esse problema dessa forma, e no final ele resolveu dessa forma, ou ele matou o vilão, ou seja lá o que for. Mas de certa forma, isso é em 3 atos. Se você falar, ontem eu tive um acidente de carro, você vai contar em 3 atos, mesmo que você conte... 3 atos não tem a ver com cronologia, tá? Muitas vezes você fala, ontem eu tive um acidente de carro, é o final. Você acabou de contar o final da história, só que você está contando no começo. Ou seja, não tem a ver com cronologia, tem a ver com o que você precisa apresentar para a gente se sentir. Né? O primeiro ato seria uma apresentação. Se você demorar mais que 25% da sua história para apresentar, você basicamente está falando, então era um lugar que era muito legal, e eram as pessoas que eram assim, e as pessoas que eram assado, e o mundo que era assim, o mundo que era assado, só que o fato de você não estar colocando conflito, você está, de uma certa forma, mostrando para a gente o quanto você não tem um ponto com aquilo. Porque o conflito é o que faz definir caráter, é o que faz fazer com que a gente, de uma certa forma, entenda que essa pessoa, quando ela tem certos riscos, ela consegue definir quem ela é. Então, você pega um personagem que é muito corajoso, você coloca ele num teste de coragem. Ou você mostra que, na verdade, ele é um covarde. E aí por diante. Então, outras formas de você fazer isso daí o segundo ato. O segundo ato é mais ou menos 50% do filme, porque você vai mostrar pra gente os pontos e contrapontos. Esse personagem sendo testado de várias maneiras em relação ao seu caráter ou em relação ao conflito da sua meta, o que ele quer e como é difícil de conseguir isso através de obstáculos. E finalmente os 25% finais do filme, ou até 20%, normalmente o terceiro ato são até menores. Lembrando que isso é porcentagem, tá? Muitos livros de roteiro vão falar pra você na página tal. Não, pensa em porcentagem, porque é mais ou menos assim que a gente pensa. Imagina que mesmo aquele sonho completamente louco que você teve, você chega e você conta ele sem querer em 3 atos. Você conta ele, eu tinha pés de pato e eu tava voando
universo e de repente, blá, ou seja, você fala o que está acontecendo, aí você fala qual que era o seu objetivo ali, ou qual que era o seu conflito ali, e finalmente você conclui. E no final a minha cabeça explodiu e eu, sei lá, virei purpurina, não sei. Mesmo sendo louco, mesmo não fazendo sentido, você ainda assim, sua cabeça ainda assim deu o sentido dos 3 atos, acho que essa que é a coisa. Então, respondendo a sua pergunta, 25%, 50% e 25%, ou 25%, 50%, 20%. 55% na metade. Ok, então o Vences perguntou o seguinte: Thiago, o filme é sobre o Wall-E e buscar o seu parceiro, mas tem esse plano de fundo, que é a Terra em estado que está, os humanos fora dela. Sempre é importante, né, a nossa história, esse plano de fundo. É o seguinte, muitos filmes não têm 2 conflitos, misturando o conflito emocional com o conflito físico, vamos dizer assim. Ele simplesmente coloca um conflito que são as 2 coisas. Então, por exemplo, um personagem com uma doença terminal, esse é o conflito físico dele, ele está fisicamente se deteriorando, mas também é emocional, como ele se sente em relação a isso. Então, o plano de fundo, entre aspas, é a mesma coisa, só que no Wall-E eles separaram. O filme ele poderia ser sobre ele fazer com que a Eva se apaixonasse com ele. Só que a temática do filme, o tema do filme, que era essa coisa da nostalgia versus os valores antigos versus a nova tecnologia e quanto somos bitolados nesses novos valores e de ficar totalmente preso a isso, ela precisava falar sobre algo maior, tá? Esse algo maior, ele tinha a ver com como nós estamos perdendo a nossa humanidade e nos tornando cada vez mais robôs do que os próprios robôs, ou deixando os robôs fazerem tudo pra gente e se acomodando e perdendo, né, quem nós somos e vendo as coisas de uma forma muito simples, tudo que dão de informação pra gente, a gente só regurgita. E já que o filme está falando sobre isso, e ele começou com um personagem que é um personagem mais analógico, ou com uma tecnologia mais antiga, e que tem essa nostalgia, ele criou esse romance para mostrar que é possível casar as 2 coisas, a tecnologia com a necessidade de se tornar mais humanos. Mas a discussão tinha muito mais a oferecer. E esse plano de fundo era como você conseguia transformar esse risco local em global. Tá? Então, é por isso que houve esse plano de fundo, Vences. E eu acho que eu respondi a sua pergunta, mas é só para você ter uma noção. No 127 horas, é um cara que ele ficou preso ali. Tá? Então, o conflito físico dele é tentar aguentar quanto tempo ele consegue ficar sem água, ficar gritando, ficar tentando bater naquela pedra, ficar tentando sair dali. Então, isso é o conflito físico dele. Mas o conflito emocional, que é o mais importante, é por que ele sempre ignorava as ligações da mãe, da irmã, por que ele nunca conseguiu ficar com uma namorada, por que ele nunca foi acampar com outras pessoas, por que ele era sozinho, por que ele era tão distante da humanidade. Tá? E no momento em que o personagem ficou ali sozinho, ele foi quase que forçado contra esse caráter. Ele estava lá sozinho, só que ele precisava de outras pessoas para escapar. Então era tudo que era contra. E tudo que ele tinha são as memórias dele. E as memórias dele ele acaba começando a se culpar. Por que eu cheguei aqui? Então, essa pedra, ela na verdade, ela é a coisa perfeita que deveria ter acontecido comigo para mostrar para mim que tipo de pessoa eu sou e como é que eu deveria evoluir. E no final das contas ele descobre que tudo que ele queria, a razão que faz com que ele tenha vontade de sair eu queria ter um filho. E porque ele quer ter uma família, ou seja, juntar a família que ele ignorou, né, a mãe e a irmã no telefone, e as meninas com quem ele não ficou até o final, ele não foi na festa com elas, ou as namoradas que ele nunca teve, juntar essas 2 coisas e criar essa coisa da família, que é uma segunda ideia. São 2 ideias, mas elas têm que estar conectadas, e eu acho que a conexão disso tudo é tema, né? É o que você quer passar, qual que é o seu objetivo. Eu acho que as pessoas não fazem essa conexão, elas simplesmente colocam
Ah, tá. Eu tenho um monstro, eu tenho que matar ele. Como é que eu mato? Ah, assim. Daí vai lá, o personagem vai lá, aprende como mata o monstro e mata. Entendeu? Vira uma coisa de um personagem não ter sentimento, não ter profundidade. Era só o que ele quer. Mas como você tá testando aquele personagem com isso? Acho que é a parte mais importante.